Olá pessoal, aqui é o Gabriel Munguba, aluno do Seminário e Faculdade Batista do Cariri, do curso de Bacharelado em Teologia, e eu quero falar um pouco para vocês hoje a respeito da neo-ortodoxia, tendo como base o livro Introdução à Teologia do James Sire, certo? A neo-ortodoxia, se nós pudéssemos resumi-la em uma frase, a primeira coisa que se vem à mente sobre o que é a neo-ortodoxia é que ela é um movimento de reação ao liberalismo teológico que ocorreu entre o século XIX e o final e o início do século XX. Ela é um movimento que buscou combater as premissas teológicas que estavam sendo postas pelo liberalismo naquela época e que buscou corrigir esse pensamento teológico que naquele contexto era dominante. O liberalismo teológico ele é marcado por algumas premissas que são bastante identitárias dessa corrente teológica. Algumas delas, como por exemplo, a respeito do otimismo no que se refere à condição humana e ao mundo como um todo. Uma das marcas do liberalismo teológico é a crença no progresso humano e no progresso do mundo como um todo. O otimismo do liberalismo ele é marcado porque via Deus, o nosso Criador, como um ser imanente à sua criação. O que é que isso significa? Que Deus ele não estava à parte do mundo, ele não estava à parte da criação, mas sim que ele fazia parte, ele não apenas atuava de forma pontual, mas ele fazia com que as pessoas e o mundo como um todo progredisse juntamente com ele. Então é uma ideia de um Deus que não é participativo externo, mas sim que faz parte. De certa forma, o entendimento liberal a partir disso é de que Deus e sua criação são, de certa forma, uma coisa só. Isso era uma das coisas que era uma das correntes, uma das premissas teológicas do liberalismo, que foi combatida pela neo-ortodoxia a partir de levantar, quando a neo-ortodoxia levantou a bandeira da transcendência de Deus, afirmando exatamente o oposto. Deus ele não faz parte de sua criação, mas Deus ele é outro, ele é distinto de sua criação e ele atua nela por meio de seus atos milagrosos de intervenção divina direta, como a própria pessoa de Cristo, que veio como a encarnação do Deus no mundo, na sua criação. Então, esses são alguns pontos iniciais, talvez seja o mais conhecido, quando vai se falar a respeito da neo-ortodoxia como um movimento de reação ao liberalismo. Um outro aspecto importante de se abordar é de que no liberalismo, a Bíblia, que no entendimento clássico da igreja era vista como a palavra de Deus, passou a ser observada apenas como um documento histórico. E a partir dessa observação do documento histórico, os elementos sobrenaturais da Bíblia passam a ser descartados, são jogados fora e deixados de lado. E a interpretação, a partir de um estudo científico da literatura bíblica, começa a excluir esses pontos sobrenaturais, os registros sobrenaturais, e a interpretá-los de uma forma diferente da forma como tradicionalmente vinha, ou melhor dizendo, como a ortodoxia histórica da igreja vinha interpretando. Alguns exemplos, só para nós percebermos a respeito dessa interpretação antissobrenatural da Bíblia que o liberalismo abordava, é de que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, a ideia histórica de que o Pentateuco foi escrito por Moisés foi questionada e retirada. Na realidade, na filosofia e no entendimento liberal, o Pentateuco havia sido escrito por 4 pessoas diferentes. E essa conclusão que foi chegada de que o Pentateuco não tinha apenas um autor, mas sim 4, se deu por meio do estudo da literatura e da forma escrita da forma da escrita dos livros que compõem o Pentateuco. Como, por exemplo, a nomenclatura ou os nomes usados para invocar Deus, como Yahvé ou como Elohim, que davam a entender que eram momentos culturais e literários diferentes, e por isso não poderia ser a mesma pessoa que escreveu o Pentateuco. Outras questões também, como por exemplo, a ideia de que o livro do profeta Isaías havia sido escrito por 2 pessoas diferentes, não apenas um profeta. Outra também relacionada ao livro do profeta Daniel, que havia sido, segundo
o ideal liberal foi escrito no período intertestamentário. Quando nós olhamos para o Novo Testamento também, a dialética hegeliana havia sido aplicada aos escritos do Novo Testamento, sobretudo nos evangelhos. Então, há um pensamento que diz que o evangelho ele tem uma tese, ele teria uma tese, que é o evangelho petrino, de acordo com os escritos de Pedro. Haveria uma antítese, que seria o evangelho paulino, né, a partir dos escritos das cartas do apóstolo Paulo, e haveria a síntese, que seria o evangelho joanino, escrito a partir tirado a partir dos escritos do apóstolo João, e que, segundo essa corrente, havia sido o mais utilizado pela igreja pós-apostólica. Então, esses elementos tiravam a sobrenaturalidade da Bíblia e tiravam um ponto mais importante ainda, tiravam a ideia da Bíblia como um elemento normativo da fé e prática cristã. Então, a ideia de que a salvação da palavra de Deus como um elemento sobrenatural, como uma forma da qual Deus se relacionava com o seu povo, Deus se relaciona pessoalmente com o fiel, havia sido tirada. E a ortodoxia veio a restaurar isso, veio a trazer de volta a ideia de que Deus, por meio da Bíblia, Deus fala com o seu povo, Deus fala com a sua criação, Deus fala com os seres humanos. Muito embora a neo-ortodoxia tenha rejeitado a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus propriamente dita. Na realidade, o entendimento neo-ortodoxo afirmava que a Bíblia ela era um livro humano, falível e não era inerrante. Diferente do entendimento histórico da Bíblia como autoridade final e infalível, como um livro humano e divino simultaneamente. O entendimento neo-ortodoxo descartava a ideia da Bíblia como um livro humano, mas sim como livro divino, apenas como um livro humano, mas que a partir da escrita humana, no momento em que o crente lia a Bíblia, ou no momento em que o crente lê a Bíblia, Deus passa a se revelar a ele, mesmo que o texto bíblico possa conter erros, uma vez que é um livro de autoria humana. Então esse é um ponto que é um ponto talvez delicado na ortodoxia, porque bate um pouco em uma doutrina fundamental, que é a inerrância das escrituras. Porém, apesar disso, a neo-ortodoxia traz de volta a ideia da Bíblia como revelação de Deus, como revelação trinitária de Deus. Ainda sobre isso, é válido ressaltar que a ideia da neo-ortodoxia é de que a Bíblia ela é testemunha da revelação. Deus se revelou aos autores iniciais das Escrituras, que por sua vez registraram o seu encontro com Deus. Então, quando as pessoas leem o registro do autor original com Deus na Bíblia, aí sim é que Deus se revela à pessoa, e a partir desse momento é que a Bíblia passa a ser a palavra de Deus, certo? Então, a ideia neo-ortodoxa parte nesse sentido, de que, no que se refere à Bíblia, de que era um livro humano, falível, mas que, mesmo assim, Deus se comunicava por meio dela, quando a pessoa passava a ler aquele escrito falível e errante, então Deus se revelava àquela pessoa. Um outro aspecto importante de se considerar na neo-ortodoxia é a rejeição à teologia natural. A teologia natural, que afirma que na criação a revelação de Deus foi rejeitada pela neo-ortodoxia, uma vez que ela defendia que apenas a palavra de Deus era acolhida como fonte de revelação do Deus Trino. Então, a revelação de Deus precisava ser uma revelação trinitária, na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo, e precisaria ser uma revelação redentora. Aspectos esses que, no entendimento neo-ortodoxo, não são apresentados pela teologia natural. Então, nós não conseguimos ver evidências da Trindade na teologia natural e não conseguimos observar aspectos redentivos por meio da teologia natural. Por isso que a neo-ortodoxia rejeitou
a ideia apresentada pela teologia natural, adotando apenas a palavra de Deus como única normativa de fé e redenção, uma vez que ela apresenta a Deus em sua forma trinitária e apresenta como o ser humano caído passa a ser redimido. E esse é um outro ponto importante. A teologia, o liberalismo afirmava em sua corrente, em seu otimismo, em seu progressismo, afirmava que o ser humano ele poderia ser bom, ele poderia alcançar um estágio de perfeição, uma vez que Deus estava conduzindo o progresso, o processo de progresso da humanidade. A neo-ortodoxia rejeita isso, retornando à ideia agostiniana de que o homem é depravado por natureza. Nós somos pecadores, nós estamos caídos por conta do nosso pecado e precisamos restaurar, precisamos ser redimidos no nosso relacionamento com Deus. Então, esse ponto da bondade imanente do homem, uma vez que Deus está atuando nele, passa a ser rejeitado pela neo-ortodoxia e ela aponta a necessidade de Jesus Cristo, ela aponta a necessidade de uma cristologia centrada na pessoa de Jesus como Salvador, na pessoa de que Jesus era 100% homem, 100% Deus e teve uma morte expiatória pelos seus. E aqui nós já entramos em um ponto talvez até delicado. Karl Barth é o grande teólogo preeminente da neo-ortodoxia, e em seus escritos ele passa a defender, ou pelo menos a dar brecha para uma interpretação de que a obra expiatória de Cristo era uma obra universalista. Embora Karl Barth nunca tenha defendido isso explicitamente, mas as interpretações de seus escritos acabam a levar a essa conclusão, de que a expiação de Jesus teria sido ilimitada e alcançava então teria alcançado então a todas as pessoas, o que daria a entender um pouco a respeito da ideia de universalismo na neo-ortodoxia. Então, em síntese, o James Sire, em seu livro Introdução à Teologia, ele aponta 4 contribuições do movimento neo-ortodoxo à teologia que ficaram no período como combate ao liberalismo e que refletem até os dias de hoje. O primeiro deles é a reafirmação, novamente, na centralidade das Escrituras, a rejeição da teologia natural e combatendo o liberalismo que havia tirado os elementos sobrenaturais das Escrituras, da Bíblia, e olhado para a Bíblia apenas como um documento científico, um documento histórico que precisava ser analisado de uma forma científica. Então, a neo-ortodoxia traz novamente a ideia da revelação, como a palavra de Deus, sobrenatural. Um outro aspecto é a reafirmação da transcendência de Deus. Deus é totalmente outro. Deus é um ser distinto de sua criação. Deus é um ser que não faz parte diretamente ou não é um só com a sua criação, mas sim é uma realidade diferente e a humanidade, segundo a neo-ortodoxia, está infinitamente distinta em natureza qualitativa do seu Criador, o que é um ponto importante. O outro aspecto é a reafirmação da realidade do pecado. A depravação total, que havia sido rejeitada pelo movimento liberal, pela teologia liberal, passou a voltar à discussão do debate teológico aos escritos e reafirmar a depravação humana e a necessidade de um Salvador. E com isso, a quarta contribuição é a reafirmação da centralidade de Cristo e uma cristologia fundamentada na pessoa de Jesus, não apenas como Jesus histórico, mas como o Jesus que é Salvador. O Jesus que era 100% homem, 100% Deus, morreu em favor dos pecadores, então tem a expiação da obra de Cristo. Então a ideia foi apresentar um pouco de uma forma resumida a respeito do que é a neo-ortodoxia, dessa corrente filosófica e teológica, sobretudo, principalmente teológica, no que diz respeito aos seus combates, a reação que teve ao movimento liberal e também as consequências que a partir dela vieram a ocorrer no cenário teológico mundial, né, que traz aí as suas consequências e as suas influências até o dia de hoje. Espero que tenham gostado e que tenha ficado claro. Deus abençoe.